Se você quer se aposentar e já pesquisou um pouco sobre o tema, principalmente aqui no canal, você já conferiu os vídeos, você percebeu que a idade, principalmente depois da reforma da Previdência, subiu bastante. Então, basicamente, você precisa ter entre 60 e 65 anos de idade para conseguir se aposentar. E aí varia se você é homem ou mulher. A idade dos homens é mais alta e a idade da mulher é mais baixa. Mas tem duas formas de contornar isso e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Meu nome é Matheus Macena, eu sou advogado previdenciário e tô aqui para te ajudar com essa e outras questões previdenciárias. Então aproveita, já clica no botão de se inscrever, porque isso pode te ajudar a melhorar a sua aposentadoria. Então vamos lá, as aposentadorias de forma geral pedem alguns requisitos para você conseguir se aposentar. Esses requisitos estão entre idade, tempo de contribuição, pontuação e tempo de pedágio. E o que acontece? Cada regra pede uma coisa. Vai ter regra que vai pedir idade, tempo de contribuição e pedágio. Tem regra que vai pedir tempo de contribuição e pontuação. Enfim, cada regra pede uma combinação de cada coisa e você tem que cumprir. Mas eu vou te apresentar duas regras que não pedem idade mínima nos seus requisitos. Então, se você cumprir os outros critérios, você pode ficar muito bem e vai conseguir se aposentar com qualquer idade. A primeira delas é a regra de pedágio de 50%. A regra de pedágio de 50% não pede uma idade mínima específica lá nos critérios, mas você precisa cumprir o pedágio e um critério só para poder utilizar essa regra. Qual é esse critério? Lá na reforma da Previdência, quando a reforma da Previdência veio, no dia 13 de novembro de 2019, você, mulher, já tinha que ter 28 anos de contribuição e o homem já tinha que ter 33 anos de contribuição. Isso para poder utilizar essa regra. A partir disso, as mulheres têm que cumprir 30 anos de contribuição, os homens têm que cumprir 35 anos de contribuição e você tem que pagar um pedágio, que é um tempo de contribuição a mais, de metade do tempo que faltava entre o que você tinha até cumprir 30, se você for mulher, e se você for homem, entre o que você tinha ali, no mínimo 33, até os 35. Ou seja, é um pedágio ali que existe entre o que você tinha, que é o mínimo, mulheres 28 e homens 30, até o máximo que a regra quer, que é 30 para as mulheres e 35 para os homens. Ou seja, você paga um pedágio da metade desse tempo e aí você pode se aposentar. Se você tiver isso, se você tiver o tempo de contribuição, 30 anos as mulheres e 35 os homens, mais pagar esse pedágio de 50% do tempo que faltava para cumprir esse tempo lá em 13 de novembro de 2019, você pode se aposentar pela regra do pedágio de 50% com qualquer idade. Qual a questão? Você tem que cumprir esse critério. Se você quiser entender um pouco mais dessa regra, de forma mais detalhada, inclusive os valores, as conclusões, se ela vale a pena ou não, eu já fiz um vídeo completo sobre a regra aqui no canal e eu vou deixar um link aqui para você poder assistir e lá você vai poder ver tudo de forma muito mais detalhada. Uma segunda regra que também não te pede idade mínima é a regra por pontos. A regra por pontos, apesar de não te pedir uma idade mínima diretamente, ela te pede de forma indireta. Por quê? A regra da pontuação, ela vai te pedir um tempo de contribuição mínimo mais a pontuação. Ou seja, mulheres também precisam ter 30 anos de contribuição e homens precisam ter 35. Mas a pontuação é a soma da sua idade com o seu tempo de contribuição. Em 2023, as mulheres precisam ter 90 pontos e os homens precisam ter 100 pontos. Ou seja, uma mulher agora em 2023 que tenha 30 anos de contribuição, que é o mínimo para entrar nessa regra, precisa de 60 anos de idade. O que isso significa? Toda mulher vai precisar de 60 anos de idade para participar dessa regra? Não, só se você tiver um mínimo agora em 2023. Mas se você tiver um tempo de contribuição maior, por exemplo, se você tiver 35 anos de contribuição sendo mulher, você vai poder se aposentar com 55 anos de idade, que é o que vai equilibrar essa equação. A mesma coisa se aplica para os homens. O importante é somar a pontuação. E lembrando que essa pontuação aumenta todo ano, ela aumenta um ponto todo ano, ou seja, vai ficando cada vez mais difícil conseguir se aposentar por essa regra. Mas é uma regra que não pede idade mínima e desde que você cumpra o tempo de contribuição mais a pontuação, você pode sim se aposentar com qualquer idade. E se você quiser entender um pouco mais dessa regra, ver os requisitos de forma detalhada, ver o valor da sua aposentadoria, se você escolher essa regra e se ela vale a pena ou não, novamente, eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui em cima para você e você pode conferir tudo com mais detalhes, principalmente valores. Eu faço na prática com você, nos dois vídeos que eu acabei de falar, eu calculo com vocês na prática qual o valor da aposentadoria no exemplo prático. Então você vai entender tudo e vai sair daquele vídeo sabendo tudo que você precisa sobre essas regras. O que significa isso tudo que eu te falei? Que sim, agora em 2023 é plenamente possível se aposentar com qualquer idade, desde que você cumpra os critérios das regras que não pedem idade mínima, como por exemplo, a regra do pedágio de 50%, que vai te pedir um tempo de contribuição mais o tempo de pedágio, e você tem que ver em primeiro lugar se você tem direito a cumprir essa regra, e a segunda regra, que é a regra da pontuação, que também não te pede uma idade mínima diretamente e te permite se aposentar com qualquer idade, desde que você cumpra o tempo de contribuição mais a pontuação, que vai ficando cada vez mais difícil. Mas antes de acabar o vídeo, eu vou te fazer uma pergunta: será que realmente vale a pena se aposentar nessas regras só porque elas não pedem idade mínima, só para você se aposentar o mais rápido
rápido possível? A verdade é que depende. Por quê? Depende muito do seu caso. Em alguns casos, pode sim valer a pena se aposentar mais cedo, ainda que você receba menos nessas regras, porque você vai demorar tanto tempo para conseguir cumprir os critérios para entrar em outra regra que não vai justificar financeiramente. Mas para algumas pessoas vale a pena sim esperar alguns anos a mais para conseguir se aposentar e receber uma aposentadoria maior, porque apesar de você demorar um pouco mais para se aposentar, a sua aposentadoria é maior e ao longo do tempo, numa simulação ali que é feita até os 85 anos de idade, que é a expectativa de vida do brasileiro, você vai acabar recebendo mais nessa aposentadoria que te pede idade mínima. Então qual a questão? Nem sempre vale a pena se aposentar mais cedo e nem sempre vale a pena se aposentar mais tarde. O ideal é fazer um planejamento previdenciário para você para ter certeza de qual regra mais vale a pena, porque lá no planejamento previdenciário você vai saber qual a melhor regra para você, quando você vai se aposentar, qual a expectativa de aposentadoria e a simulação entre elas para saber se vale a pena esperar mais para receber uma ou se vale a pena se aposentar mais cedo. Se você quiser fazer um planejamento previdenciário, entre em contato com o advogado previdenciário, pede para ele fazer um planejamento previdenciário para você e lá você vai obter todas essas respostas. Honestamente, é um dos melhores investimentos que você pode fazer quando se fala de aposentadoria, porque você vai investir um valor bem pequeno comparado ao ganho que você pode ter ao longo dos anos. Porque lembra de uma coisa, uma vez que você se aposenta, você não troca de aposentadoria, então você só se aposenta uma vez na vida. Então faça isso da melhor forma possível, porque depois que você se aposenta, não dá para trocar de regra. Então faça isso da melhor forma possível logo de cara. Se eu te ajudei com esse vídeo mostrando como se aposentar aqui com qualquer idade em 2023, deixa o like no vídeo, porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e ele vai mostrar para outras pessoas. Se você conhece alguém que começou a trabalhar bem novo, vai pelos 18 até os 25 anos de idade, e desde então não parou, e essa pessoa hoje ele já tem de 50, 60 anos de idade, envia esse vídeo para ele, porque isso pode adiantar a aposentadoria dessa pessoa. Às vezes ele nem tinha a expectativa, estava esperando fazer os 60, 65 anos de idade para conseguir se aposentar, e com essas regras ele pode sim se aposentar mais cedo, com qualquer idade. Meu nome é Matheus Macena, eu sou advogado previdenciário e espero que eu tenha te ajudado. Obrigado pelo seu tempo, até a próxima.